Testamento. Veja só, esse é o argumento de todo o versículo 15 ao versículo 22 que nós lemos. Paulo quer dizer que embora a lei tivesse sido dada através de Moisés, a fé que teve uma relação direta entre Deus e Abraão não pode ser abrogada, não pode ser arrancada. Há uma promessa e essa promessa é o que está valendo. É aquilo que está no testamento, é aquilo que foi gravado por Deus. Dito a Abraão é o que está valendo. Então a primeira coisa que Paulo tem que responder é o seguinte: ora, se a lei foi dada posteriormente à fé, então para que serve a fé? Ou por que serve a lei? Se ela não abroga aquilo que está na promessa, se não anula o que está na promessa, por que Deus deu a lei? Essa é uma boa pergunta. Se Deus havia dado uma promessa para Abraão, e essa promessa é o que vale, por que Deus então, através de Moisés, deu a lei ao povo israelita? Por que a lei serve então? Afinal, para que serve a lei? Se Deus havia dado uma promessa em que Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e essa promessa está valendo pela fé, porque a lei foi dada a Israel. Então Paulo vai nos dizer, a primeira coisa que a lei foi nos dada, versículo 19, você pode olhar na sua Bíblia aí, está dizendo assim, você pode ler comigo? Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Veja só, a lei foi dada então para nos livrar de viver uma vida em transgressão. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: foi dada uma promessa, mas até que chegasse aquele que cumpriria a promessa plenamente, nesse período entre a promessa e o cumprimento da promessa, o povo foi colocado sobre a lei para ser guardado da transgressão. A lei é importante para nos livrar de que nesse período até o cumprimento da promessa, nós temos parâmetros para dizer o que é certo e o que é errado. Para compreender o que Deus está dizendo, para compreender a vontade de Deus. Veja que a lei então foi um cuidado de Deus. Deus deu a lei ao povo de Israel para que esse povo entendesse a sua vontade e caminhasse segundo a sua vontade até o pleno cumprimento da promessa que havia sido dada a Abraão. É por isso que no versículo 23 em diante, ele vai nos dizer sobre as consequências desses que estão sob a lei. Ora, se tem uma promessa e você tem uma lei, quando você está debaixo dessa lei, o que você é? Paulo vai dizer no versículo 23, você pode ler comigo? Mas antes que viesse a fé aqui em quê? Em Cristo. Estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a primeira consequência que acontece quando nós estamos debaixo da lei é que nós somos tutelados por ela. E aqui a tutela, Paulo está pegando essa palavra do ambiente jurídico de Roma, e está dizendo que essa lei nos tutelava, ela de alguma maneira nos protegia, mas nós não tínhamos qualquer direito, nós estávamos tutelados por ela. E Paulo então usa uma palavra que está aí no versículo de número 24 da sua Bíblia. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei então nos serviu de aio. Paulo está seguindo o mesmo raciocínio. O aio, a palavra grega é paidagogos. Não tem muito a ver com a palavra pedagogo que nós temos hoje em dia. A palavra paidagogos se refere a um escravo. Era o escravo que pegava o jovem romano, geralmente um escravo já idoso, era uma pessoa que tinha uma certa experiência, e era o responsável de pegar esse jovem, essa criança, na casa e levar até ao professor. Esse escravo, o paidagogos, era o condutor de criança, responsável para disciplinar o jovem que ia para a escola, para não permitir que ele se distraísse, que ele não se levasse para uma brincadeira e ele chegasse até o local da escola. O paidagogos ficava junto do jovem romano o tempo todo, esperando até o final da sua aula para que ele conduzisse novamente a criança até a casa e entregasse a salvo às mãos do seu senhor. Isso é o paidagogos.
o condutor de crianças. Ele não tinha uma função de educar, mas ele tinha uma função de vigiar, de vigilância e de punição, porque a ele dava também a autoridade de disciplinar o jovem, ou a criança, que não estava indo para a escola ou que não estava se distraindo com outra coisa. Veja só, Paulo está dizendo que a lei, então, nos serviu como disciplinador. A lei nos diz, vai por aqui, não vai por ali. Você tem que seguir por aqui. Para você chegar até o alvo. Qual era o alvo? A fé em Cristo. A lei foi o nosso paidagogos. A lei serviu como o paidagogos conduzia o jovem romano, com açoites. E a lei faz isso, ela diz, está errado. Você não pode fazer isso. Você precisa fazer aquilo. Como um paidagogos nos conduzia até o pleno conhecimento de Cristo. Mas veja o que está no versículo 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecendo subordinados ao aio. Nós estamos mais debaixo do disciplinador. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, de maneira maravilhosa, Paulo vai dizer que essa relação de filiação é dada não só aos homens, que poderiam ser circuncidados, mas às mulheres, também aos escravos, a todos. Todos os que estão em Cristo são filhos. Verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4, Paulo vai usar uma outra imagem para se referir à lei. Aqui já não é mais o conceito do paidagogos, mas é do herdeiro que está sobre um tutor ou um curador. Olha o que está aí, os estudiosos do direito aí. Capítulo 4, olha o que está escrito. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto, ainda que ele seja senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos civilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Presta atenção. Agora Paulo usa outra imagem. A criança que está sobre o tutor ou curador, ainda que seja proprietário de tudo, ainda que seja dono de tudo, não pode dispor da sua herança. Ele está sob o tutor, sob o curador. E Paulo está dizendo isso, a lei nos dava uma promessa. A lei nos apontava para a promessa, mas não nos deixava gozar a promessa. Porque a lei não era a promessa. A lei nos serviu apenas para nos conduzir, de alguma maneira, nos tutelando, ou, como aqui na outra imagem, como aquele herdeiro que não pode desfazer dos seus bens, ou não pode aproveitar tudo que é da sua posse, porque ainda não tem a possibilidade de fazê-lo. Mas Paulo disse que veio a plenitude dos tempos. É muito bonita essa imagem, plenitude dos tempos. Paulo está imaginando assim, veio o tempo certo. Veio aquele tempo em que estava tudo pronto, preparado. Veio o tempo em que Deus, através de seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Veja o que Paulo está dizendo. Nascido de mulher, está falando da encarnação, que Jesus nasceu de uma mulher, o nascimento de Cristo. Ele nasceu sob a lei, quer dizer, sujeito às mesmas condições que nós estamos e que os judeus estavam, sob a lei. Mas ele veio para quê? Para nos resgatar. E nós já vimos o que a palavra resgate significa. Nós vimos aqui nos domingos anteriores. Mas o resgate era o preço pago por alguém que estava escravizado, para libertá-lo da sua escravidão e fazê-lo com que ele fosse, ou fosse liberto, ou ficasse sujeito a um outro senhor. Resgate é um termo jurídico também, utilizado para a compra de um escravo, para quitar a sua dívida. Aquele que tinha sido entregue ou tinha sido preso por conta de uma dívida impagável, poderia ser resgatado quando a sua dívida fosse paga. Veja só. Então nós fomos resgatados da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Presta atenção no que está escrito na sua Bíblia. Nós que estamos sob a lei, aprisionados pela lei, ainda que tínhamos uma promessa, mas estávamos sob a tutela da lei, não podíamos gozar da promessa que foi dada.
Mas veio Cristo Jesus, nos resgatou, nos tirou da tutela da lei, nos tirou da escravidão da lei e nos levou para um relacionamento com Deus. E agora o que somos? Filhos adotivos. Veja que Paulo está estabelecendo que nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. Adoção, livre amor, amor gratuito. Para um filho natural, o que se espera dos pais é que ame e cuide, porque se gerou, também seja responsável para cuidar e o ame. Mas o filho adotivo é uma opção. Eu opto por pegá-lo, tomá-lo, como está ali a Neide com o Ivan nos braços, tomar, cuidar e amar. Não nasceu do meu ventre, não é filho legítimo, entre aspas, palavra errada, mas é meu filho. É meu. Isso é adoção. Adoção é amor gratuito, espontâneo. Que está dizendo que em Cristo Deus nos tira da tutela da lei e nos torna seus filhos. A Bíblia não tem esse conceito de que todos são filhos de Deus, porque todos são criaturas de Deus. Isso é paganismo. Os romanos e os gregos diziam, porque somos filhos das divindades, todos nós somos filhos de um Deus. No conceito judaico da Bíblia, tanto Antigo e Novo Testamento, nós não somos filhos de Deus porque somos criaturas de Deus. No Antigo Testamento, os judeus se entendiam filhos de Deus porque eram filhos da aliança. No Novo Testamento, nós cremos que somos filhos de Deus porque somos irmãos de Jesus Cristo. Jesus é o Filho, nós somos adotados nele. Ele é o nosso irmão primogênito. Ele foi o eleito e nós somos eleitos nele. A nossa filiação é por conta da nossa relação com Cristo. Deus não tem obrigação nenhuma de nos amar, de cuidar de nós, de nos dar qualquer outra coisa, porque nós não somos filhos no sentido de criaturas que Deus precisa dar qualquer cuidado. As Escrituras não tratam desses termos. A Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto. Faz a chuva cair sobre o bom e sobre o mal. A providência de Deus é livre, é fruto da sua graça. E Deus não escolhe a chuva cair e o sol cair sobre os bons e sobre os maus. A livre graça de Deus é estendida ao mundo todo. Ao mundo todo. Mas a filiação, a relação com Deus é dada para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estes não gozam da livre graça de Deus, esses gozam de uma relação pessoal com Deus. Esses podem dizer, Deus é meu Pai, porque eu creio em Jesus Cristo. E é por isso que sai da boca essa palavra que está aí no versículo 6. Você pode ler comigo? E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, Espírito de seu Filho, Espírito Santo, que clama, Abba, Pai. Veja, queridos, Paulo está escrevendo por aqueles queridos lá da Galácia que não conheciam hebraico. Assim como Paulo também escreveu aos Romanos no capítulo 8, escrevia para os romanos que não sabiam hebraico. E Paulo coloca essa palavra hebraica, Abba, para dizer para os irmãos lá o que Deus havia inaugurado em Cristo Jesus. Porque quando Jesus orava, ele chamava ao Pai de Abba. Lucas capítulo 11, nos fala que estando Jesus, certa feita Jesus estava orando em certo lugar, aproximaram seus discípulos e lhe pediram, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então passou a ensinar-lhe dizendo, Pai nosso que estais nos céus. O que havia de diferente na oração de Jesus que fez com que os discípulos quisessem aprender a orar como Jesus? É porque Jesus, ao contrário dos mestres, os rabis do seu tempo, quando orava, chamava Deus de Pai. Jesus mesmo vai dizer isso. No Evangelho de João, por mais de 90 vezes, Jesus vai dizer, meu Pai, vosso Pai. Isso era, de uma maneira radical, um novo relacionamento com Deus. Um judeu jamais se referia a Deus como Pai. Jamais. Você pode procurar no Antigo Testamento todo. Há 11 referências indiretas a Deus como Pai. Nenhuma direta. Nenhuma. Só no Evangelho de João, são mais de 90 vezes que aparece. O que muda radicalmente? É porque no Filho nós aprendemos a viver em relacionamento com o Pai.
Em Cristo Jesus nós entramos numa nova dimensão, em que podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, meu Pai. E a palavra Abá, o bebezinho, a criança judia, quando ia falar com o papai e falava